Para me chamar a atenção de Deus é adorar em espírito e em verdade. Amém? Então diga para a pessoa que está do seu lado, quer chamar a atenção de Deus? Adore em espírito e em verdade. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Mateus, capítulo 23, versículo 37. Eu tenho uma mensagem, eu vou pregar uma mensagem aqui. Essa mensagem, o Espírito falou comigo que é uma mensagem... Cara, eu não sei nem por que eu estou falando isso e por que eu vou pregar isso. Mas eu acredito muito que essa mensagem vai chegar em algum lugar e vai tocar em algumas pessoas. Se eu tiver que impulsionar, a gente vai impulsionar para que ela toque o máximo de pessoas. Mas eu estou com uma mensagem que manda no meu espírito com o tema assassinos de profeta. Essa mensagem tem gol no meu espírito essa semana e eu falei, Deus, que loucura é essa? E depois que a gente ministrar a mensagem, a gente vai fazer mais uma ministração sobre vocês. Mas essa mensagem, eu acredito que vai tocar em você, mas vai tocar em alguém no Brasil, irmão. Você acredita nisso? Você acredita nisso de verdade? A Bíblia diz que Deus dos ventos faz os seus mensageiros. Então, se soprar um vento do Espírito aqui, ó, essa mensagem pode tocar o Brasil inteiro. E nos seus ministros como que um fogo abrasador. Então, que o vento do Espírito sopre nessa mensagem e ela alcance os lugares que precisam ser alcançados em nome de Jesus. Nesse momento, meu filho, tenta fazer aqui um som neutro, que não seja de ninguém, não. Mateus 23, 37 diz: Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não aceitaste. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassina os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como uma galinha que acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não aceitaste. E quando esse texto me saltou no meu espírito para eu compartilhar com vocês essa noite, veio esse tema, assassinos de profetas. E por que esse tema, irmãos? Porque nós somos um país cristão. Nós somos um país que carregamos uma grande promessa de um grande avivamento. Nos quatro cantos do Brasil e até fora do Brasil, se falam que o Brasil é a nação do avivamento, que o Brasil é a nação que vai viver o último derramamento do Espírito, que vai vir sobre a face da terra e que vai vir sobre a igreja. E, de fato, a gente tem visto algumas movimentações espirituais acontecendo em muitos lugares do Brasil, no Rio, em outros lugares. Mas quando eu olho para essa profecia de que o Brasil vai ser um celeiro de um avivamento, de que o Brasil vai viver um grande avivamento, o Espírito do Senhor me levou a esse texto. E o Espírito de Deus começou a ministrar algumas coisas ao meu espírito sobre como que o Brasil vai viver um grande avivamento se o Brasil hoje mata os seus profetas. Como que o Brasil vai viver um despertamento espiritual se o Brasil hoje é uma nação que mata e assassina todos aqueles que são enviados e são levantados por Deus? Como que nós vamos conseguir atrair uma glória tão sobrenatural se nós matamos os profetas que Deus levanta? Só você fazer aí uma reflexão sobre quantos homens de Deus já foram levantados nesse país e que hoje estão mortos.
e que hoje estão escondidos e que hoje não tem mais nenhuma evidência. Por quê? Porque nós matamos. Pastor, como que nós matamos? Como que a igreja mata os seus profetas? Porque Jerusalém, você sabe que ela é considerada a cidade santa. Jerusalém é a mãe de todos. Jerusalém é a capital de Israel. Se existe algum lugar que nós devemos olhar, é para Israel e para Jerusalém. Jerusalém é o relógio do mundo, tudo acontece, tudo veio de lá. E quando Jesus é apresentado a Jerusalém, Jerusalém não o reconhece. E Jesus se assusta, porque Jerusalém deveria reconhecer o seu Senhor. Jerusalém deveria reconhecer quem era o seu Deus e quem era o seu Cristo. Porque, afinal de contas, Jerusalém é a filha preciosa. Jerusalém é a menina dos olhos de Deus. Claro, inserida em Israel. E quando Cristo chega em Jerusalém, Jerusalém não reconhece e o rejeita. E Jerusalém tenta matar Jesus, se levanta contra Cristo. Os líderes religiosos daquela época se levantam contra Jesus. E Jesus então vai para um lugar e esboça esse sentimento de tristeza, de decepção, de frustração com Jerusalém. E ele diz: ó Jerusalém! Ó Jerusalém! Que assassina e mata os seus profetas. Queridos, esse texto aponta para o Brasil. Brasil é uma nação de avivamento. Brasil carrega uma promessa de um grande avivamento, mas hoje o Brasil mata e assassina os seus profetas. Todos que têm sido levantados e têm sido enviados em nome do Senhor, eles têm sido mortos. Eles têm sido assassinados. Líderes religiosos, igrejas religiosas, povo religioso que não conhece a Deus, que não se aprofunda numa vida espiritual. Quando Deus levanta um profeta, eles matam os profetas. Agora, por que, pastor? Por que o Brasil tem matado os seus profetas? Eu separei pelo menos 2 pontos para falar o porquê que o Brasil tem matado os seus profetas e os seus ministros. Primeiro, por causa da influência do governo de Jezabel, que por mais que os profetas venham falando, por mais que ministros falem do governo de Jezabel, parece que muitos líderes estão surdos e não estão conseguindo perceber que suas igrejas são ministérios e estão sob influência de um governo espiritual de manipulação terrível. Jezabel, ela representa um governo de manipulação e sedução. Quando as igrejas, os púlpitos, os altares se tornaram lugar de manipulação e sedução. Quando os altares e a manipulação e a sedução é que está regendo as igrejas para prender, para iludir, para enganar o povo. E por isso o povo vai se tornando assassino de profetas. Por quê? Porque eles estão sob uma influência de manipulação e sedução. Aí quando Deus levanta um profeta, vai dizer: arrependei-vos e convertei-vos, que é chegado o reino do céu. Esses filhos se levantam e falam: mata, é falso profeta.
Olha. Oh, meu. A igreja de Tiatira, em Apocalipse 2:20. No entanto, eu tenho contra ti o fato de que toleras a Jezabel. Por que a igreja brasileira, por que muitos lugares no Brasil têm sido assassinos de profeta? Porque elas preferem tolerar Jezabel. Quem é Jezabel? Aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados a ídolos. Ai, meu Deus. Um altar que está sob a influência de Jezabel. O alimento que sai, o alimento que aprisiona, o alimento que liberta. O alimento que sai, o alimento que ilude. O alimento que sai é um alimento que anestesia a alma, mas não leva o teu espírito a um arrependimento, um encontro com Cristo. Meu Deus. Então, altares onde Jezabel tem mantido o seu governo de manipulação e sedução. E aí, quando das vezes a gente se pega dizendo, meu Deus, eu fico ouvindo mensagens de alguns homens com as suas plataformas e uma multidão seguindo ele, mas quando tu olha a mensagem, tu fala, meu Deus, não tem nada de Jesus na mensagem. Cristo não é o centro da mensagem. Cristo não é o centro do que ele está pregando. Como que esse povo segue? É simples. Porque o governo de Jezabel manipula e seduz. E quando os profetas de Deus são levantados, eles matam os profetas. Porque os profetas vão confrontar o governo de Jezabel. Que Deus livre a igreja brasileira do governo de Jezabel. Para que o avivamento venha, irmãos. Para que o avivamento venha. Que toda manipulação de Jezabel seja removida dos céus do Brasil. Seja removido dos céus do Brasil. Todo governo de manipulação, todo governo de sensualidade seja removido dos céus do Brasil. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. O Brasil pertence ao Senhor. Aleluia. 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 Esse é o primeiro governo que tem matado os profetas de Deus no Brasil. O segundo governo que tem matado os profetas de Deus no Brasil. O segundo governo que tem matado os profetas do Senhor no Brasil e os seus ministros é o governo da idolatria. Estou mexendo com coisa muito séria aqui. O governo de idolatria é o segundo governo que tem matado os profetas de Deus. Deus levanta um profeta, ele começa a pregar, ou ele começa a cantar canções celestiais, o povo começa a idolatrar. O povo começa a reverenciar. Oh, tudo que ele fala é Deus. Vamos adorar ele. Vamos ficar aqui reverenciando ele. Vamos dar muita curtida para ele. Vamos comentar tudo que ele posta. Não! Quando você faz isso, você mata um profeta de Deus. Porque a idolatria, ela tem por finalidade matar, mexer com a vaidade, trazer o ego do homem para a evidência, para o centro. Deus levantou alguém, glória a Deus, que Deus conserve a vida dele, que ele continue sendo uma voz, é só isso, nada de idolatria. Aleluia!
Por quê, pastor? Porque nós somos pó, nós somos vaso de barro. O que tem de precioso é o poder do Espírito que opera em nós. Isso é precioso. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Excesso de bajulação. E por suas vezes, grande parte desses ministros querem essa bajulação. Gostam dessa idolatria. Aí ficam nas redes sociais, alimentando os seus egos. Deixa eu ver quantas curtidas eu tive, quantas visualizações. Como se isso fosse parâmetro para a vida espiritual de alguém. Eu risco a dizer que quanto mais seguidor você tiver, menos espiritual você vai se tornar. Porque vai mexendo com o teu ego. O governo de idolatria mexe com o ego. Ele traz a vaidade do homem para o centro. Por isso, muitos profetas estão sendo mortos. Muitos profetas estão sendo assassinados por causa do governo de idolatria. Em Atos 12, do versículo 20 ao 23, Herodes estava tomado de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Todavia eles haviam prometido uma reunião e buscaram uma maneira de serem recebidos em audiência com Herodes. O que Herodes fez? Ele vestiu uma roupa real, que brilhava e resplandecia. Herodes estava sentado no seu trono, e quando a luz bateu, quando o sol bateu, resplandeceu, o povo diz: eis que Herodes é uma divindade! Eis que Herodes é uma divindade! E começaram a dar glórias a Herodes. Começaram a atribuir louvores a Herodes. É o que o Brasil faz com os seus profetas. Ele vai dando glória para o homem. Vai dando honra para os homens. Aí a gente vai ver pregador Clark Kent, pregador do Revela CBF, cantor do Michael Jackson. A gente vai vendo esse monte de parafernália na igreja. Por quê? Porque é o povo que está promovendo esse espetáculo. O povo está promovendo esse tipo de bajulação e elogios. E nós estamos vendo os profetas morrendo. Nós temos visto os profetas morrendo. Aí o texto vai dizer: mas considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante o anjo do Senhor o feriu e ele morreu. Meu Deus. Por que os profetas estão morrendo? Porque a bajulação está entrando nos seus corações. A vaidade está entrando nos seus corações. E aí eles estão morrendo. Eles estão morrendo. Por quê? Porque a glória tem que ser dada para Deus. A Ele seja a honra. A Ele seja a glória. A Ele seja o louvor. A Ele seja o domínio. Por toda a eternidade, para Ele para sempre, a Ele para sempre, porque Ele é digno. Foi Ele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. É Ele. Ele seja glorificado. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o centro do evangelho. Ele é o centro. Então, o que está acontecendo com os profetas, pastor? Aí o que está acontecendo? Preste atenção nisso, Brasil, porque isso é muito forte que eu vou falar agora. Enquanto uma parte de profetas estão sendo mortos, porque está deixando entrar no seu coração,
Tem uma parte de profeta que está escondidos, estão se escondendo. Mas por que eles estão escondidos? Eu vou explicar para você. 1 Reis 19, do versículo 8 ao 9. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquele alimento. Viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nestes termos: o que você está fazendo aqui? Elias, o que você está fazendo aqui? Não é para você se esconder, Elias. Elias se esconde na caverna por medo de perder a sua vida. Porque Jezabel, esse governo de Jezabel, quando os profetas não se rendem a ela busca matar os seus profetas. E aí alguns profetas que não estão morrendo, não estão querendo enfrentar mais esse governo, estão cansados. Por quê? Porque falaram e o povo não deu ouvido. Falaram e os líderes religiosos não deram ouvido. Então o que eles fizeram? Se cansaram. Está ouvindo, Marcelo? Eles se cansaram e eles procuraram um lugar de esconderijo, porque não querem mais bater de frente com o sistema, porque estão temendo perder a sua vida. Só que o que esses profetas não estão entendendo, que aqueles que estão em Cristo já estão mortos. Já estão mortos. Paulo, Romanos 8:36 diz, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Como que um profeta que já está morto vai ter medo de morrer? Como que um profeta que já está morto? Eu já estou morto. Eu vou me esconder porque eu estou com medo da morte. Porque muitos profetas estão morrendo e o povo não quer mais me ouvir. Então eu vou me esconder para que eu não morra. Ei, profeta, você já está morto. Você já está morto. Você já está morto. Você já está morto. Olha o que Paulo diz em Gálatas 2:20: fui crucificado com Cristo, assim já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. 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 Então esses profetas que estão escondidos, ouça a minha voz. Vocês que estão escondidos com medo da morte. Esconderijo não é proteção para profeta. Esconderijo é covardia. Esconderijo não é lugar de proteção. Esconderijo é covardia. Esconderijo é para fugitivos e não para profetas que foram chamados para derrubar fortaleza e confrontar sistemas. Por isso que Deus está falando com Elias: o que você está fazendo aqui? Elias, o que você está fazendo aqui? Esconderijo não é para profeta. Esconderijo é covardia. O que Deus estava falando para Elias é: bota a tua cara, você é profeta. Bota a tua cara, eu quero você com a cara exposta.
Porque enquanto os profetas estão procurando uma caverna para se esconder, Jezabel está levantando seus profetas para dar direção ao povo. Não, os profetas precisam botar a cara. Você está conseguindo entender? Os profetas estão, eu vou me esconder. Não, você está fugindo. Aí Jezabel está assim: enquanto você foge, eu estabeleço o meu governo. Porque a ausência de profetas abre espaço para os governos de Jezabel e de idolatria prevalecer. E como que o Brasil vai viver um avivamento se nós não está repreendido pelo sangue de Jesus? Se a igreja brasileira, não essa aqui, em outro lugar do Brasil, está sob influência de governo de Jezabel e de idolatria, como que Deus vai derramar um avivamento? Como que Deus vai derramar um avivamento? Se Deus derramar um avivamento com uma igreja que mata os seus profetas, quem vai receber a glória é Jezabel. Quem vai receber a glória vai ser o governo da idolatria. Porque se Deus avivar um ambiente que em vez de altar virou palco para show, em vez de altar virou trampolim para piada, em vez de altar virou um puleiro, se Deus derrama um avivamento, pastor, mas o avivamento vai consertar. Não, o avivamento não vai consertar isso não. Avivamento é para trazer pecadores ao arrependimento. Avivamento é para a gente salvar o maior número de pessoas antes que Cristo volte. Agora, se o avivamento vem num altar rachado, quebrado, profanado, a glória vai ser de Jezabel, não vai ser de Deus. A glória só é de Deus quando o altar é santo, quando o altar tem verdade, quando o altar chama pela glória de Deus. Aí o avivamento vem e a glória vai ser dado a Ele, vai ser dado a Ele, vai ser dado a Ele, vai ser dado a Ele. Existem muitos libertadores que estão trancados. Isso aqui que o Espírito falou comigo é muito poderoso. Existem muitos libertadores que estão trocando de ferramentas, porque não querem lutar contra governos espirituais. Estão simplesmente dizendo: já passei desta fase, agora é a vez de outro. Estão tirando a espada, a ferramenta de guerra, e estão querendo pegar outro tipo de ferramenta. Em vez de pegar a espada, querem pegar uma pá. Espada você guerreia, a pá só fica aqui, enrolando. Estou trabalhando para Jesus, né? Não. Quem foi chamado para guerrear tem que estar com a espada embanhada. Não é hora de nós trocarmos as ferramentas. Não era dos profetas de Deus trocarem, abandonar a ferramenta de guerra para pegar uma pá, para fingir que está trabalhando para Deus, mas estão se omitindo. Só que para Deus levantar outra geração, escute isso. Para Deus levantar uma outra geração, alguém precisa passar o bastão de forma pontual e assertiva, sem deixar lacunas para que Satanás não enfraqueça a próxima geração. Tem um monte de profetas, um monte de homens de Deus dizendo: acabou, eu desisto, eu estou passando o bastão. Só que eles estão deixando uma lacuna. Pastor, que lacuna é essa? Eles não prepararam ninguém. Eles não têm para quem passar o bastão. Elias, quando desistiu de lutar, ele estava causando um problema para Deus. Qual? Ele não havia preparado ninguém para passar o bastão de profeta.
Elias chegou para Deus e falou: ó, para mim acabou, não quero mais ser profeta, a minha jornada acaba aqui, termina aqui. Aí imagina se Deus olha para Elias e fala: tá bom, o que eu vou fazer agora? Porque Elias estava disposto a dizer para Deus: o Senhor se vira aí com esse problema agora, porque eu estou disposto a parar e não quero saber. E Satanás sabia disso, porém Deus tinha ocultado de Satanás o substituto de Elias, para que Satanás não atrapalhasse os propósitos de Deus. Então Deus só revelou o substituto desconhecido quando chegou a hora de ser revelado, pastora. Elias estava dizendo: acabou, eu não quero mais. Você pensa comigo, Elias não preparou ninguém para passar o bastão. Elias estava disposto a parar e não preparou ninguém. Havia uma lacuna, ele estava deixando uma lacuna geracional na passada de bastão. Escute isso, escute isso. Deus ocultou de Satanás Eliseu para que Satanás não fosse atrapalhar. É claro, é de forma figurativa que eu estou dizendo que Satanás ia atrapalhar, porque ninguém pode atrapalhar o que Deus tem para fazer, é óbvio isso. Mas Satanás ia começar a guerrear contra Eliseu, ia começar a jogar obstáculo, ia começar a fazer de tudo para atrapalhar o ministério de Eliseu. Então Deus oculta Eliseu. E quando Elias fala: olha, eu acabei a minha carreira, não quero mais, Deus fala para Elias: você não desenvolveu ninguém, você não treinou ninguém, você não capacitou ninguém, mas eu tenho alguém escondido, e eu vou revelar ele agora. Quantos Eliseu nós temos escondido aqui nessa noite? Ei, Eliseu, Deus está preparando você no lugar que ninguém está vendo. Aleluia. Vai, solta teu grito, Eliseu. Solta o teu grito, Eliseu. Solta o teu grito, Eliseu. Orabadarabadarabaxa. Solta o teu grito, solta o teu grito. Urabadarabaxabadarabacandará. Se Deus estivesse dependendo dessa geração de profetas do Brasil, a profecia de um avivamento ia se perder, a profecia de um derramamento do Espírito iria se perder. Por quê? Porque estão se acovardando, estão indo para as cavernas, não estão querendo lutar, não estão querendo guerrear. Mas Deus está dizendo para o Brasil essa noite: eu estou levantando a geração de Eliseu, eu estou levantando a geração de Eliseu, eu estou levantando a geração de Eliseu. Orabadarabaxabadarabadarabacandara. Eliseu, anônimos, Eliseu não está em evidência, Eliseu está apenas comprometido com as coisas do seu pai. Aonde Eliseu estava? Trabalhando com seu pai, arando terra. Oi boi, vamos boi, vai boi, vai boi, vai boi, vai boi, vai boi, trabalhando, ocupado com as coisas do seu pai ali, servindo seu pai, servindo sua mãe, servindo sua casa. Ei, Eliseu, aqui dentro ele já era um profeta, mas Eliseu estava servindo a sua família com todo amor, com toda dedicação. Aí Deus olha para Israel e fala: eu preciso de um novo profeta, eu preciso de um novo profeta. E achei alguém ali escondidinho, trabalhando, servindo a sua família. Ei, Elias, vai lá na casa daquele homem
lá tem alguém chamado Eliseu, é ele que eu quero. Eu imagino Elias dizendo: mas ele nem frequentou a escola de profeta, e quem disse que precisa frequentar a escola de profeta? Eu chamo, eu capacito, é eu que levanto Elias, sou eu que vou levantar a geração de Eliseu. Você não preparou a geração, eu estou preparando. Eu estou levantando gente que ninguém acredita. Eu estou levantando gente que não tem nome, não tem fama, não tem foto no cartaz, mas sou eu que estou levantando. Quando uma geração de profetas falham na passada de bastão, escute, profetas do Brasil. Quando uma geração de profetas falham na passada de bastão, Deus se encarrega de preparar uma geração, como fez com Eliseu. Se os profetas estão se escondendo, estão desistindo de lutar, e não prepararam ninguém, Deus não vai perder a promessa por causa de vocês. Deus não vai perder a promessa por causa de vocês. Ele já está levantando uma geração de Eliseu. Estão escondidos, mas são comprometidos. Não estão em evidência, mas são comprometidos. Aleluia. Eliseu é comprometido, Eliseu é comprometido. Eliseu é tão comprometido que assim que ele começa o ministério, ele constrói logo uma casa para profeta. Eu vou fazer discipulado, eu vou treinar pessoas, eu vou levantar geração de profetas. Eu não vou fazer como Elias, eu vou ser diferente. Elias tinha moço? Não tinha. Primeira coisa que Eliseu faz: traz um moço para perto, Geazi. Você vai ser o meu moço, eu vou te treinar. Porque se Deus me levar, o bastão fica contigo. Geazi errou nas suas escolhas. Isso aí é outro ponto, que eu não quero entrar nisso. Mas a primeira preocupação de Eliseu foi: eu preciso de alguém para passar o bastão. A geração de Eliseu vai ser diferente dessa geração que passou. Sabe qual é o problema? E eu quero falar com os profetas do Brasil mesmo, porque eles batem muito nessa geração. Mete o pau nessa geração. Mete o pau. Fala que é uma geração de fracos, uma geração fracassada, uma geração que não vai dar em nada. Deixa eu falar, se é fraca, a culpa é de vocês. Se é uma geração que não vai dar em nada, a culpa é de vocês. Porque vocês falharam na passada de bastão. Vocês falharam na hora de passar o bastão, de preparar. Então agora o sentimento é: geração fraca. Fraco foi vocês na hora de passar o bastão. Fraco foi vocês que erraram na hora de discipular e de treinar essa geração. E agora o próprio Deus está descendo para discipular essa geração. O próprio Deus está aparecendo para eles. O próprio Deus está se revelando para eles. O próprio Deus está treinando eles no secreto, no escondido. E Deus não está revelando para ninguém. Essas pessoas, para que Satanás não venha atrapalhar o que Deus está fazendo. Então, essa geração de Eliseu não vai cometer o mesmo erro da geração de Elias. Não adianta ver fogo cair do céu. Não adianta, irmãos, fazer sinais, prodígios e maravilhas, mas quando você morre, vai contigo. Acabou. Você procura a história dos grandes avivalistas, grande parte deles não deixaram legado, deixaram história. Foram homens tremendos, mas grande parte deles, o que eles fizeram acabou. Eles morreram, acabou. Por que acabou? Não fizeram o discipulado, não deram continuidade. Não pegou um Eliseu ou pegou um Geazi e falou: anda comigo, porque o dia que a carruagem de fogo me levar, a capa fica contigo. A capa fica contigo.
Você está entendendo isso? E aí o que eles carregaram foram embora com eles. Então a geração de Eliseu não vai cometer esse mesmo erro. Escute, gente, se aqueles que vieram antes de nós não conseguiram treinar a gente, não conseguiram passar o bastão para a gente, escute, nós não vamos fazer isso com a próxima geração. Nós vamos nos comprometer com Deus, nós vamos treinar pessoas, nós vamos discipular pessoas. A escola de treinamento prático vai continuar treinando gente, vai continuar desenvolvendo gente. Nós vamos continuar transmitindo unção para vocês, transferindo coração para vocês, transferindo capa para vocês, para que não parem nós. O dia que o pastor Leandro morrer, vai nascer mais de 100 pastor Leandro aqui, ou melhor, mais cheio de unção, mais cheio de autoridade, mais cheio de ousadia, pessoas que vão pisar em lugares que eu não vou pisar. Por quê? Porque Deus vai pegar você. Aleluia. Aleluia. Deus, eu já estou caminhando para o encerramento. Deus está nesse momento chamando a atenção de uma geração de profetas, assim como Ele fez com Jeremias. Porque escute aqui, sabe por que vocês têm tanta insegurança, tanto medo da obra de Deus, tanto medo de pregar a palavra de Deus, de ser um mensageiro, de falar do amor de Jesus para as pessoas? Porque vocês se sentem despreparados, vocês se sentem meninos demais, meninas demais, sabe, jovens demais para falar, jovens demais para realizar, jovens demais para dizer em nome do Senhor. Vocês se acham um jovem demais, mas escute o que Deus falou para Jeremias. Jeremias, ele era um jovem. Jeremias capítulo 1, do versículo 2 ao 10, se você quiser abrir, você pode abrir. E a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Jeremias, veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e voltou a falar com ele muitas vezes durante o reinado de Joaquim. Olha isso, o versículo 3 me chamou muita atenção. E Deus voltou a falar com Jeremias muitas vezes. Não foi uma vez só, Deus vinha falando com Jeremias, falando. E Jeremias se sentia jovem demais, menino demais. Eu não, por quê? Porque ninguém passou o bastão para ele se sentia despreparado. Por isso que esses profetas que ainda estão aí na mídia, que estão em evidência, bate na geração de vocês, mas eles são ocupados. Porque para uma nova geração se levantar, alguém tem que passar o bastão de forma assertiva. Então, quando esse bastão não é passado de forma correta, há insegurança, há medo, há pavores. Mas olha o que Deus fala para Jeremias. E voltou, aí Deus, depois de falar tantas e tantas vezes, versículo 3, e voltou a falar com ele muitas vezes. Não, pula, versículo 4, e a palavra de Yahvé chegou a mim com a seguinte convocação. Agora Deus não está mais falando, pastora, agora Deus está convocando. Uma coisa é Deus falar: Pedro, meu filho, eu tenho um chamado na sua vida. Pedro, meu filho, no tempo certo. Pedro, meu filho, eu estou te chamando. Agora Deus está convocando: Pedro, vem, se apresenta. Se apresenta. Aí Jeremias, olha o discurso de Jeremias. Porque, olha isso, versículo 5. Antes mesmo de te formar, ó Deus continuando. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse a esse mundo, eu te separei. Te designei para a missão de profeta e para as nações. Contudo, eu redargui, eu questionei, eu retruquei. Ó eterno Yahvé, eis que eu não sei me expressar como convém, não passo de uma criança. Resposta de alguém que não recebeu um bastão. Resposta de alguém que não foi treinado.
Resposta de alguém que não foi capacitado. Bater nessa geração é fácil, não teve capacitação. Falar mal dessa geração é fácil, mas vocês falharam. E agora? Agora o próprio Deus está se revelando. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: se ninguém treinou você, se ninguém capacitou você, eu quero te dar uma boa notícia. O próprio Deus vai treinar você e vai capacitar você. Entendeu isso, pastora Fabiana? O próprio Deus vai treinar e vai capacitar você para a obra do ministério. Versículo 7: entretanto o Senhor me orientou: não alegues que é muito jovem. Eu não estou aqui para conversar contigo, Jeremias. É uma convocação. Tua falácia de criança não vai servir para hoje. Tuas desculpas para hoje não vai servir. Eu venho falando contigo há muito tempo, mas agora eu estou te convocando. Acabou as desculpas. Acabou as desculpas. É mais ou menos Jonas, né? Deus fala com Jonas: desce a cidade de Nínive, prega contra ela. O que Jonas faz? Dá um de João bobo. João bobo. Só que Deus convocou ele para pregar para Nínive. Quando Deus convoca, deixa eu te falar, até leito aparece. Quando Deus convoca, meu irmão, nem que tu tenha que morrer e ressuscitar, né, pastora Fabiana? Mas tu vai cumprir a chamada de Deus. Tu vai cumprir o ofício que Deus estabeleceu. Aí Deus fala para ele: não diga isso. Não diga, mas a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te ordenar, tu vai falar. E é tão profunda a convocação de Jeremias que dado momento ele fala assim: eu não quero mais falar, eu não quero mais. Mas ele vai dizer: mas eu não consigo. Queima nos meus ossos. Eu sinto os meus ossos pegarem fogo. Eu sinto os meus ossos queimando. Eu não consigo ficar de boca fechada. Por quê? Porque não era mais um convite, era uma convocação. Aí Deus continua: jamais te sinta atemorizado diante deles, porque eu estou contigo a fim de proteger-te, assim diz o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras na tua boca. Vê, eu hoje te concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e para plantar. Eu te dou autoridade, eu te dou autoridade. O menino agora está sendo revestido de autoridade. Aquele que ninguém passou o bastão para ele está sendo revestido de autoridade. Aquele que não tinha ninguém como referência agora está recebendo autoridade. Autoridade para tocar em nações. Autoridade para tocar em nações. Eu quero profetizar sobre essa geração que está vindo. A geração de Eliseu, a geração de Jeremias. Deus vai revestir vocês de autoridade. Deus vai começar a dar sonhos proféticos com nações para vocês.
Pastor, o que é isso? É o Espírito de Deus te convidando para ir para uma nação, para ser um porta-voz do reino celestial em outras nações. Eu profetizo revestimento de autoridade, porque quando Ele começar a te dar sonho profético, a voz do Senhor virá sobre você, a voz do Senhor virá sobre você e vai dizer para você: eu te convoco hoje e te dou autoridade sobre nações. Quero orar por você, para a gente terminar. A minha oração